Imagine só, você acha que conhece a história da Ucrânia, mas e se tudo o que aprendeu fosse apenas a ponta de um iceberg imenso, repleto de mistérios, batalhas épicas e uma cultura que resistiu ao tempo contra todas as probabilidades? E se os livros didáticos e documentários que assistiu mal arranharam a superfície de uma narrativa tão rica que poderia mudar sua visão sobre essa terra fascinante? Pare por um instante e reflita, porque foi justamente aqui, nesse cruzamento de civilizações entre a Europa e a Ásia, que nasceu o primeiro grande Estado eslavo oriental. Quem, de fato, ergueu as cúpulas douradas de Kiev, transformando-a em um farol de poder e cultura? Como uma cidade arrasada até os alicerces pelos mongóis conseguiu renascer das cinzas como a ave fênix, mais forte do que nunca? E o mais intrigante, como um povo que passou séculos sem um Estado próprio conseguiu preservar sua língua, suas tradições e, acima de tudo, sua sede inquebrantável por liberdade? A história da Ucrânia não é apenas uma sequência fria de datas, nomes de governantes ou relatos de guerras. É uma saga vibrante, esculpida pela geografia única deste lugar onde a estepe se encontra com a floresta, onde o Oriente dialoga com o Ocidente, forjando um caráter e uma identidade sem paralelos. É a história de como decisões tomadas há séculos ainda ecoam hoje, moldando o destino de milhões. São os ventos livres que sopram sobre os campos infinitos, carregando segredos milenares, as florestas densas dos Cárpatos e do Polesíe, guardiãs de lendas antigas, os rios caudalosos que serpenteiam rumo ao Mar Negro, e os solos férteis onde o trigo dourado ondula como o mar sob o sol. Estas terras viram de tudo: o trotear dos cavalos nômades, a fumaça dos incêndios, o brilho dos primeiros domos das igrejas, as bandeiras de impérios que aqui se ergueram e caíram. Cada pedra, cada rio aqui é uma testemunha silenciosa de um passado que clama para ser redescoberto. Muito antes de os primeiros eslavos se estabelecerem às margens do Dniepr, estas terras já eram um caldeirão de povos e civilizações. O território da atual Ucrânia é um dos berços mais antigos da cultura humana. Achados arqueológicos comprovam que comunidades já prosperavam aqui no Paleolítico, entre 40.000 e 30.000 anos atrás. Mas foi entre o quarto e o terceiro milênios antes de Cristo que a cultura tripilha floresceu, uma das mais antigas civilizações agrícolas da Europa. Os tripilhos construíram imensos proto-cidades, com áreas de até 400 hectares e populações que chegavam a 15.000 pessoas. Cultivavam trigo e cevada, criavam gado e produziam cerâmicas de uma beleza estonteante, decoradas com espirais que, para os pesquisadores modernos, simbolizavam o sol, a água e a fertilidade, motivos que, até hoje, inspiram artistas. Pode imaginar o som da argila sendo moldada por mãos hábeis, o rangido do arado de madeira cortando a terra úmida, o farfalhar das espigas sob a brisa de verão? Era assim o cotidiano dos tripilhos. Suas casas, feitas de barro com estrutura de madeira e muitas vezes com 2 andares, formavam círculos concêntricos em torno de uma praça central. Quando o assentamento envelhecia ou a terra se esgotava, eles queimavam suas moradas e partiam para um novo local, começando tudo de novo. Será que daí vem a tradição ucraniana de construir uma nova casa em um novo lugar, como um presságio de renovação e sorte? Mas a cultura tripilha não durou para sempre. Outros povos vieram em seu lugar: cimerianos, citas, sármatas. Entre os séculos VI e III a.C., o norte do Mar Negro e as estepes ucranianas foram dominados pelos citas, um povo nômade de origem iraniana. Heródoto, o Ampai da história, deixou registros detalhados de seus costumes, crenças e estilo de vida. Os citas eram cavaleiros e arqueiros incomparáveis, cuja cavalaria aterrorizava os vizinhos. Criaram um poderoso estado com capital em Neápolis cita, onde hoje fica Simferopol, e deixaram para trás túmulos repletos de tesouros, pentes de ouro, taças, joias com cenas de sua vida e representações de animais. Feche os olhos e imagine: o crepitar das celas de couro, o relinchar dos cavalos, o tilintar das armas, a fumaça das fogueiras pairando no ar. Era assim a atmosfera de um acampamento cita. Homens com gorros pontiagudos e túnicas bordadas, portando espadas curvas chamadas akinaques na cintura. Mulheres vestidas em longas roupas adornadas com placas de bronze e ouro. Carroças cobertas de feltro, que serviam de lar durante as migrações. Manadas imensas de cavalos, bois e ovelhas levantando nuvens de poeira na estepe. Enquanto isso, nas florestas do norte, viviam tribos agrícolas que os gregos chamavam de neuros, possíveis ancestrais dos eslavos ou bálticos. E foi nas costas do Mar Negro que os gregos fundaram colônias como Olbia, Quersoneso, Panticapel, Teodósia e Tira, centros pulsantes da civilização mediterrânea que influenciaram profundamente os povos locais.
Nos primeiros séculos da era cristã, os citas deram lugar aos sármatas, que por sua vez foram substituídos pelos godos, tribos germânicas vindas do norte. Estes, então, foram expulsos pelos hunos, nômades da Ásia Central cujo avanço desencadeou as grandes migrações que abalaram a Europa. E foi somente entre os séculos VI e VII que os eslavos finalmente entraram em cena. De acordo com a crônica de Nestor, escrita no início do século X por um monge de Kiev, as tribos eslavas se espalharam por vastas regiões da Europa Oriental, formando alianças tribais distintas. Na Ucrânia atual, viviam os polianos ao redor de Kiev, os drevlianos no norte, os severianos nas bacias dos rios Desna, Sein e Sula, os ulites e os tivertes no sudoeste, e os croatas brancos nos Cárpatos. Cada grupo tinha seus próprios dialetos, costumes e maneira de viver, mas todos compartilhavam uma identidade eslava comum. Os eslavos eram, acima de tudo, agricultores. Plantavam trigo, centeio, cevada, painço, aveia, ervilha e linho. Criavam gado, caçavam, pescavam e praticavam a apicultura silvestre, colhendo mel nas florestas. Dominavam ofícios como oleiro, ferreiro, tecelão e carpinteiro. Viviam em pequenas casas de madeira cobertas de palha ou tábuas, onde o fogão ou a lareira no centro era o coração do lar, fonte de calor, luz e alimento. Ao redor das casas, havia celeiros, hortas e pomares. As aldeias geralmente se localizavam às margens de rios ou lagos, garantindo água, peixe e rotas de transporte. O som do machado cortando madeira, o farfalhar das fibras nas mãos de um artesão, o ritmado bater do tir, a fumaça subindo dos lares em direção ao céu, o aroma do pão recém-saído do forno, essa era a atmosfera de um povoado eslavo. E eles eram pagãos, adorando as forças da natureza. Perun, o deus do trovão e da guerra, Dabog, o deus do sol e da fertilidade, Veles, protetor do gado e do comércio, e Mokosh, deusa da terra e dos trabalhos femininos. Em bosques sagrados, erguiam ídolos aos quais faziam ofertas. Os sacerdotes, chamados Volk, lideravam os rituais, prediziam o futuro e curavam doenças. Seu calendário seguia os ciclos agrícolas, com festas marcando solstícios, equinócios e estações, colheada no inverno, Maslenitsa na primavera, Kupala no verão e as colheitas no outono. Essas celebrações eram repletas de canções, danças, jogos e rituais para garantir a fertilidade da terra, uma tradição que, de muitas formas, persiste até hoje. Constantinopla em 957, a princesa eslava ficou deslumbrada pela pompa dos rituais bizantinos, pela grandiosidade da Hagia Sofia e pela sofisticação de uma civilização que, em sua visão, superava em muito o mundo pagão de seus ancestrais. Não foi por acaso que, ao retornar a Kiev, ela levou consigo não apenas presentes e relíquias, mas uma decisão que mudaria para sempre o destino de seu povo, o batismo. Com esse gesto, Olga não apenas se tornou a primeira governante cristã da Rus, como plantou a semente de uma transformação que ecoaria por séculos. Seu filho, Sviatoslav, no entanto, permaneceu fiel aos deuses antigos. Guerreiro por excelência, ele expandiu as fronteiras do estado com uma ferocidade lendária, esmagando os cazares, subjugando os búlgaros do Volga e desafiando o próprio Império Bizantino. Não quero ficar em Kiev, teria dito, segundo a crônica, prefiro viver em Pereias-Lavetes, no Danúbio, pois ali está o centro de minha terra, onde convergem todas as riquezas, ouro, sedas, vinho e frutas de Grécia, prata e cavalos da Hungria e da Boêmia. Sua morte, porém, emboscado pelos pechenegues em 972, quando voltava de mais uma campanha, revelou a fragilidade de um poder construído apenas sobre a força das armas. Sem uma estrutura administrativa sólida, o vasto império que ele sonhara desmoronou como castelo de cartas. Foi seu filho, Vladimir, neto de Olga, quem herdaria não apenas o trono, mas o legado visionário da avó. Inicialmente um pagão devoto, com um harém de centenas de concubinas e um templo dedicado a Perun em Kiev, Vladimir compreendeu que a unidade de seu reino exigia mais do que conquistas militares, exigia uma fé comum. A escolha não foi simples. Segundo a crônica de Nestor, emissários foram enviados aos 4 cantos do mundo para avaliar as religiões: o islamismo, rejeitado por proibir o vinho; o judaísmo, descartado pela falta de terra prometida; o catolicismo romano, considerado sombrio e sem beleza; e, finalmente, o cristianismo ortodoxo. Quando os enviados retornaram de Constantinopla, seu relato foi decisivo: não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, pois não há na terra tal esplendor. Em 988, Vladimir tomou uma decisão que selaria o destino da Rus, o batismo de Kiev. Não foi um ato de submissão, mas de estratégia brilhante.
Ao adotar a fé bizantina, ele garantiu não apenas a unificação espiritual de suas terras, como também uma aliança com o mais poderoso império da época. O cristianismo trouxe consigo a escrita, o alfabeto cirílico, criado pelos santos Cirilo e Metódio, as primeiras escolas, a arquitetura monumental das catedrais e, acima de tudo, um lugar parafuso no concerto das nações europeias. Kiev, outrora um posto avançado de comerciantes e guerreiros, transformou-se na Nova Jerusalém do Norte, com a Catedral de Santa Sofia rivalizando em grandeza com sua homônima em Constantinopla. Mas a conversão não foi pacífica. Em cidades como Novgorod, a resistência foi feroz, ídolos foram derrubados à força, templos pagãos queimados, e os Volk, os sacerdotes que por séculos haviam guiado o povo, foram perseguidos ou executados. Ainda assim, a antiga fé não desapareceu por completo. Ela se refugiou nas tradições populares, nos contos de fadas, nos rituais agrícolas que, mesmo cristianizados, guardavam a essência dos cultos a Veles, Mokoj e Perum. O próprio Vladimir, canonizado como igual aos apóstolos, soube que a mudança verdadeira não se decreta, ela se tece, lentamente, no cotidiano de um povo. Sob seu governo e o de seus sucessores, a Kievskaya Rus floresceu como nunca. Yaroslav, o sábio, consolidou as leis no Russkaya Pravda, o primeiro código jurídico eslavo oriental, e casou suas filhas com reis da Europa, tecendo uma rede de alianças que elevou o prestígio de Kiev. As crônicas da época descrevem uma cidade de ruas pavimentadas, mercados repletos de mercadorias exóticas, mosteiros que abrigavam bibliotecas com manuscritos gregos e latinos. Mas, como um império construído sobre rotas comerciais e lealdades frágeis, a Rus já carregava em si as sementes de sua própria fragmentação. As rivalidades entre príncipes, a pressão das estepes nômades e o deslocamento dos eixos econômicos para o ocidente fariam com que, em poucas gerações, o reino do sol da manhã, como os bizantinos chamavam Kiev, cedesse lugar a novos centros de poder, Vladimir, Suzdal e, finalmente, Moscou. No entanto, o legado da Kievskaya Rus permaneceu indelével. Foi ali, às margens do Dniepr, que se forjou a identidade dos povos eslavos orientais, sua língua, sua fé, suas leis e, acima de tudo, a ideia de uma Rus, uma terra unida não apenas por sangue, mas por um destino comum. Quando os mongóis arrasaram Kiev em 1240, eles destruíram pedra e madeira, mas não conseguiram apagar a memória de um império que, em seu apogeu, havia sido farol de cultura entre a Europa e a Ásia. E é essa memória, transmitida de geração em geração, que ainda hoje faz de Kiev não apenas uma cidade, mas um símbolo, o berço de uma civilização que, contra todas as probabilidades, sobreviveu para contar sua história. Em 957, Olga de Kiev mergulhou nas águas batismais de Constantinopla, tornando-se a primeira governante da Rus a abraçar a nova fé. Mas sua conversão foi um ato solitário, um farol de luz em meio à escuridão do paganismo, ainda não seguido por seu povo. Seu filho, Sviatoslav, era o antítese da mãe, um guerreiro incansável, que passava a vida em campanhas militares, desprezando a burocracia e a diplomacia. Quero viver em Pereiaslavetes, no Danúbio, teria declarado, segundo os cronistas. Lá está o coração da minha terra. Dali fluem todas as riquezas, ouro e sedas da Grécia, prata e cavalos da Boêmia e da Hungria, peles e cera da Rus, mel e escravos das estepes. Sua voz ecoava a ambição de um império que ainda não existia, mas que ele estava decidido a construir pela força das armas. Os bizantinos, que o viram face a face, descreveram-no como um homem de estatura média, robusto, com olhos azuis penetrantes e sobrancelhas espessas. Seu nariz achatado, a cabeça raspada, exceto por um longo topete, símbolo de sua nobreza, e os bigodes caídos até o queixo compunham a imagem de um bárbaro que, no entanto, carregava no ouvido uma argola de ouro com rubi e 2 pérolas. Vestia-se com simplicidade, uma túnica branca imaculada, indistinguível de seus guerreiros, exceto pela limpeza meticulosa. Não precisava de adornos para impor respeito. Sviatoslav esmagou o Kanato Khazaro, subjugou os Vietichis, guerreou contra os búlgaros do Volga e quebrou a resistência dos alanos e dos Khazogos no Cáucaso Norte. Depois, voltou seus olhos para os Balcãs, onde desafiou o próprio Império Bizantino. Por um momento, pareceu que o Danúbio se tornaria a nova fronteira da Rus. Mas Constantinopla, com sua astúcia milenar, forçou-o a recuar. E no caminho de volta, em 972, os pechenegues o emboscaram nos limiares do Dniepr. Sua cabeça, decapitada, tornou-se um troféu macabro, o Kinkuria mandou forjá-la em ouro e bebia nela em seus banquetes,
como se o crânio do príncipe eslavo pudesse lhe transferir a força do inimigo derrotado. Com sua morte, a Rússia mergulhou no caos. Seus filhos, Yaropolk, Oleg e Vladimir, lançaram-se em uma guerra fratricida pela sucessão. E foi Vladimir, o mais astuto e implacável, quem saiu vitorioso. Sob seu cetro, Kiev alcançaria glórias nunca antes vistas. Mas primeiro, ele teria que escolher entre os deuses. No início, Vladimir era um pagão devoto. Ergueu em Kiev um santuário majestoso, onde ídolos de madeira representavam os deuses eslavos, Perun, o trovejante Vilkors, o solar Dazebog, o doador de riquezas Stribog, senhor dos ventos Simargo, o misterioso, e Mokosh, a grande mãe. Sacrifícios humanos eram oferecidos em seu nome, e o sangue corria pelos altares. Mas o príncipe logo compreendeu que um império não se sustenta apenas pela espada, precisa de uma fé que una corações e mentes. E assim, como um estrategista que avalia rotas antes da batalha, enviou emissários às grandes religiões do mundo. Quando seus homens retornaram de Constantinopla, ficaram sem palavras. Não sabíamos se estávamos no céu ou na terra, relataram, ainda atordoados. Não há beleza igual em lugar algum. Se Deus não habita ali entre os homens, então não existe Deus em parte alguma. Era a descrição de um espetáculo que transcendia a razão, o esplendor dos mosaicos dourados, o aroma do incenso, os coros celestiais que faziam tremer as colunas da Santa Sofia. Vladimir soube, então, que não havia escolha. Não era apenas uma questão de fé, era uma questão de poder. Em 988, após tomar Quersoneso, a joia bizantina na Crimeia, ele exigiu a mão de Ana, irmã dos imperadores Basílio II e Constantino VIII. O preço? Seu batismo. Os gregos, pressionados, aceitaram. E assim, nas águas do Dniepr, Vladimir não apenas se converteu, ele transformou um rio em fonte sagrada para toda uma nação. Então chegamos às margens, recordaria um cronista, e ali se reuniu uma multidão sem conta. Uns mergulhavam até o pescoço, outros até a cintura, as crianças brincavam na beira, enquanto os mais velhos, carregando os recém-nascidos, avançavam entre as ondas. Os sacerdotes, de pé na correnteza, elevavam suas vozes em preces, e o céu parecia baixar para abençoar aquele nascimento. O batismo da Rússia não foi apenas um ritual. Foi uma revolução. Com ele, vieram os alfabetos cirílico e glagolítico, os evangelhos traduzidos, os ícones resplandecentes, as cúpulas que começaram a pontilhar o horizonte. Artistas bizantinos cruzaram mares para ensinar os mestres locais a esculpir pedra e pintar afrescos. A Igreja da Dízima, a primeira de pedra em Kiev, ergueu-se como símbolo dessa nova era, financiada com a 10ª parte dos tesouros do príncipe, como um dízimo sagrado. Mas a mudança mais profunda foi invisível, uma nova moral, uma nova maneira de ver o mundo. O cristianismo trouxe a noção de pecado e redenção, de caridade e justiça, de uma vida que valia mais do que o saque de uma batalha. Vladimir, outrora um tirano sanguinário com 5 esposas e 800 concubinas, tornou-se um governante clemente. Organizava banquetes para sua drugina e para o povo, enviava carroças de comida aos doentes que não podiam sair de casa. A Rússia de Vladimir estendeu-se dos Cárpatos ao Volga, do Báltico às estepes do Mar Negro. Kiev, com suas muralhas de carvalho e suas igrejas de pedra branca, rivalizava em grandeza com Constantinopla. Mas por trás da fachada dourada, espreitavam as rachaduras de um sistema frágil. A Rússia não era um império unificado, mas uma confederação de principados semi-independentes, mantidos juntos apenas pela autoridade pessoal do grão-príncipe. A Poljudi, a Assembleia Popular, ainda ecoava vozes discordantes, e a Dan, o tributo, era arrecadada mais pela força do que pela lei. Quando Vladimir morreu em 1015, a discórdia explodiu. Seu filho mais velho, Sviatopolk, para garantir o trono, assassinou os irmãos Boris, Gleb e Sviatoslau. Pelo crime, ganhou o epíteto de Okayani, o maldito. Mas outro filho, Yaroslav, o governante de Novgorod, não se curvou. Após anos de guerra civil, emergiu vitorioso. E sob seu reinado, a Rússia de Kiev conheceria seu apogeu. Yaroslav, o sábio, transformou a capital em uma joia da Europa. Cercou-a com muralhas impenetráveis, ergueu os portões dourados, uma réplica triunfal dos de Constantinopla, e construiu a Catedral de Santa Sofia, cujo esplendor ainda hoje desafia o tempo. As cúpulas douradas refletiam o sol como brasas, enquanto os mosaicos internos, com seus tons esmeralda e ouro,
contavam histórias sagradas e profanas em um silêncio eloquente. A luz que filtrava pelas pequenas janelas criava uma atmosfera de mistério, como se o próprio ar fosse sagrado. Mas Yaroslav não foi apenas um construtor. Foi o arquiteto de uma nação letrada. Sob seu patrocínio, livros gregos e búlgaros foram traduzidos para o eslavo eclesiástico. Fundou a primeira biblioteca da Rússia e uma escola aberta aos filhos da nobreza, onde o escrete das penas de ganso no pergaminho se misturava aos salmos murmurados pelos alunos. Promulgou a Russkaya Pravda, o primeiro código legal eslavo, que por séculos seria a espinha dorsal da justiça nas terras orientais. O som do sino chamando para a missa, o cheiro da cera das velas, o murmúrio dos estudantes repetindo versículos, esse era o Kiev de Yaroslav, uma cidade onde a fé e o saber teciam, juntos, o futuro de um povo. E para consolidar esse futuro, o príncipe teceu alianças com o sangue de seus filhos. Sua filha Ana tornou-se rainha da França, casando-se com Henrique I. Outra, Anastásia, desposou o rei André I da Hungria. Elizabeth uniu-se a Harald Hardrada, o futuro rei da Noruega. Através desses laços, a Rússia de Kiev não era mais uma potência regional, era uma peça central no tabuleiro europeu. Mas mesmo no auge, as sombras do passado ainda pairavam. O Dueveri, a dupla fé, onde crucifixos dividiam espaço com amuletos pagãos, persistia. E a questão que nenhum código nem catedral poderia responder permanecia, o que mantinha, de fato, unida uma terra tão vasta e tão diversa. A resposta, como sempre, estava não nas pedras, mas nos homens. E nos homens, como Yaroslav bem sabia, a lealdade é tão frágil quanto o pergaminho onde se escreve a história. Elisaveta, rainha da Noruega, a Anastásia, rainha da Hungria. E o próprio Yaroslav, unido em matrimônio a Ingegerd, filha do rei sueco Olaf. Essas alianças não eram meros casamentos de conveniência, eram os fios de ouro que teciam a rede de influência da Rússia de Kiev no tabuleiro europeu. Sob seu reinado, a capital transformou-se em um farol de cosmopolitismo, onde o murmúrio de línguas estrangeiras misturava-se ao ruído das moedas nas praças de comércio. Mercadores bizantinos, varangianos loiros, judeus radanitas e armênios de longas barbas desfilavam pelas ruas calçadas de toras, enquanto os aromas de especiarias do Oriente disputavam espaço com o cheiro de pão fresco saído dos fornos eslavos. Os muros de Kiev, coroados pelas imponentes portas douradas, entrada triunfal da cidade, erguiam-se como um desafio aos céus. Dentro delas, o mundo pulsava, cúpulas douradas e prateadas das igrejas refletiam o sol como brasas sagradas, palácios de madeira esculpida abrigavam os boiardos e seus séquitos, nas oficinas, o martelar dos ferreiros competia com o canto dos ourives, enquanto os tecelões entrelaçavam fios em padrões que contavam histórias de deuses e heróis. Nos mosteiros, monges copistas curvados sobre pergaminhos preservavam o saber antigo, e suas letras dançavam ao ritmo das orações. Era uma sinfonia de vida, o incenso das liturgias, o fumo das forjas, o riso das crianças brincando entre as barracas do mercado, os lamentos do Socorroqui que, com suas gusli, transformavam dor em canção. Mas a morte, como sempre, não poupa nem os sábios. Com o último suspiro de Yaroslav, o mudo, seu império começou a desmoronar não por invasões, mas pela ganância de seus próprios filhos. O testamento do príncipe, que dividia a terra entre 5 herdeiros com a ordem de obedecerem ao primogênito, Izyaslav, revelou-se tão frágil quanto o pergaminho em que foi escrito. A palavra Ampazan tornou-se um eco vazio. As disputas entre irmãos abriam feridas que os pechenegues e depois os temíveis Polovtsi não hesitaram em infectar. Quase destruímos a terra russa com nossas próprias mãos, advertia o igumeno Feodosi, de Pechers, sua voz ecoando como um dobrar de sinos fúnebres. Enquanto nos digladiamos, os estepários dividem nossas terras como despojos de guerra. Em 1072, os netos de Yaroslav tentaram costurar os retalhos do reino no Congresso de Lubech. O princípio acordado, cada um mantém a sua herança paterna, soou como uma sentença, a fragmentação foi consagrada em lei. O que deveria ser remédio virou veneno. Enquanto os príncipes discutiam fronteiras, os Polovtsi, esses cavaleiros das estepes com arcos letais e risos cruéis, queimavam aldeias, levavam rebanhos e homens como gado para os mercados de escravos da Crimeia. A terra, outrora fértil, transformava-se em cinzas. Foi somente com Vladimir Monomaco, neto do imperador bizantino Constantino IX, que a Rússia respirou aliviada, ainda que por pouco tempo. Seu reinado, de 1113 a 1125, foi um último clarão de unidade.
homem de espada e de letra, Monomaco liderou campanas que esmagaram os Polovci nas planícies do Don, enquanto em seu ensino aos filhos a escrevia com a sabedoria de quem conhecia o peso da coroa: o que sabeis de bom, não esqueçais; o que ignorais, aprendei. A preguiça é mãe de todos os vícios. Fazendo o bem, não poupeis esforços. Palavras que soavam como um legado e como um aviso. Mas a história, implacável, seguiu seu curso. Com a morte de seu filho, Mstislav, o Grande, em 1132, o tecido que ainda unia Russo rasgou-se de vez. O mapa político fragmentou-se em um mosaico de principados soberanos: Kiev, ainda nominalmente a mãe das cidades, mas agora uma sombra de si mesma; Chernigo, com suas florestas e fortalezas; Pereyaslav, porta de entrada para as estepes; Volhynia e Galícia, ricas em sal e ambição; Novgorod, a república dos mercadores, onde o veste gritava mais alto que os príncipes; Vladimir Suzdal, onde os rios gelados escondiam o futuro de uma nova Rússia. Cada terra tinha seu príncipe, sua drugina, suas leis e, acima de tudo, seus próprios demônios. Contudo, quem vê nesse período apenas decadência enxerga apenas metade da verdade. A era da fragmentação foi também a idade de ouro das cidades. Vladimir Nukliasma, com suas igrejas de pedra branca, rivalizava com Kiev em esplendor e Gali, com suas minas de sal, enchia os cofres dos príncipes; Novgorod, senhora do comércio do Báltico, erguia-se como uma Veneza dos pântanos. E foi no oeste, nas terras onde os Cárpatos beijam as planícies, que um novo poder surgiria das cinzas da discórdia. Em 1141, Volodímirco, da linhagem dos Rostislavish, unificou as terras dispersas de Galícia sob um único cetro. Seu reino não era qualquer principado. Controlava as rotas do Dnister até o Mar Negro, onde o sal, o ouro branco da Idade Média, fluía como sangue nas veias da economia. Campos férteis, rebanhos gordos, artesãos que forjavam armas e joias com igual maestria. Cidades como Gali, Zvenigorod e Peremiso cresciam como cogumelos após a chuva. Mas aqui, ao contrário de outras terras russas, o poder não se concentrava apenas nas mãos do príncipe. Os boiardos galicianos, donos de vastos latifúndios e exércitos privados, erguiam torres fortificadas e desafiavam a autoridade como se fossem pequenos reis. Não era raro ver um príncipe expulso por sua própria nobreza, uma dança perigosa onde a lealdade se media pelo peso das moedas e pelo número de espadas. Foi Yaroslav Momizo, de 1153 a 1187, filho de Volodímirco, quem domou essa fera. Com mão de ferro, esmagou as revoltas boiardas, expandiu as fronteiras até os Cárpatos, e fez de Galícia um nome que ressoava nos salões de Cracóvia e Budapeste. Alto sentas, Yaroslav, em teu trono de ouro, com tuas hostes de ferro bloqueias os montes húngaros, fechas as portas do Danúbio ao rei; assim o cantaria, décadas depois, o canto da hoste de Igor, epicentro de uma era onde a poesia e a guerra andavam de mãos dadas. Mas mesmo ele, o Oito Pensamentos, não pôde evitar que o sangue derramado por seus sucessores manchasse o legado. A glória verdadeira viria com Romã, o Grande, príncipe de Volhynia, que em 1199 uniu Galícia e Volhynia em um só reino, e com ele, o destino dos eslavos ocidentais. Guerreiro implacável, esmagou poloneses, lituanos e Polovci com uma fúria que o cronista bizantino Nicetas Coniata comparou a um leão que devora, um crocodilo que esmaga, uma águia que voa sobre a presa. Seu império, porém, duraria menos que um cometa no céu noturno. Em 1205, traído e morto em batalha, Romã deixou um vazio que húngaros, poloneses e boiardos ambiciosos disputaram como abutres sobre uma carcaça. E então surgiu Danil, seu filho, ainda menino quando o mundo desabou. Exilado, perseguido, obrigado a mendigar apoio entre príncipes e reis, ele retornaria não como um suplicante, mas como um conquistador. Em 1238, finalmente seguro em Gali, e com seu irmão Vasilko governando a Volhynia, Danil reconstruiu o que a guerra havia destruído. Fortaleceu muralhas, revigorou o comércio, e, ousadia nunca antes vista, desafiou os mongóis. Em 1245, suas hostes esmagaram os cavaleiros poloneses e teutonicos em Yaroslavo, e no ano seguinte, tomou Cracóu, humilhando a nobreza do Vístula. O Ocidente, atônito, olhava para esse príncipe eslavo que falava em cruzadas contra os tártaros e sonhava com uma coroa. E em 1253, o sonho tornou-se realidade. Inocêncio IV, Papa de Roma, enviou-lhe uma coroa de ouro. Em Dorojichin, diante de bispos e boiardos, Danil foi ungido rei da Rus, o Rex Rusiae, o primeiro e único monarca eslavo oriental a receber tal título das mãos do pontífice. Um gesto simbólico?
Talvez. Mas naqueles instantes, enquanto o metal frio tocava sua testa, a Galícia-Volínia não era mais um principado entre muitos. Era um reino. Um farol de resistência em tempos de trevas. No entanto, a história. Mas o destino, como costumava fazer naqueles tempos turbulentos, teceu seus fios com ironia cruel. A bênção papal revelou-se efêmera, Inocêncio IV jamais enviou os exércitos prometidos, e Danil, o rei coroado, viu-se obrigado a curvar-se perante o jugo da Horda Dourada. O Império Mongólico, como uma tempestade de fogo e aço, varreu as terras eslavas orientais. Em 1240, as hordas de Batu-Khan arrasaram Kiev, a mãe das cidades russas, reduzindo-a a escombros fumegantes. As crônicas registram o silêncio que se seguiu, não se ouvia voz nem som na cidade. Não havia vivos, nem gado. Os corpos amontoados impediam a passagem pelas ruas. O estampido dos machados cravando estacas para as máquinas de cerco, o assobio das pedras arremessadas pelas catapultas, o estrondo das muralhas desabando, os gritos dos defensores e o pranto das mulheres e crianças, o crepitar das chamas devorando as casas de madeira, assim soou o último dia do antigo Kiev, consumido pelo fogo da invasão mongólica. O golpe foi mortal. Kiev, outrora coração político dos eslavos orientais, perdeu sua glória. O eixo do poder deslocou-se para Nordeste, rumo às terras de Vladimir Suzdal, e depois para Moscou, que, como uma fênix, ergueria seu império sobre as cinzas do passado. Enquanto isso, as terras ucranianas fragmentaram-se sob o peso de senhores estrangeiros. Kiev, Pereyaslav, Chernihiv, todas reconheceram, ainda que com relutância, a suzerania dos Khans, preservando uma autonomia ilusória. A Galícia-Volínia, porém, resistiu por mais tempo, como um farol que se apaga lentamente. Até que, em 1340, com a extinção da dinastia de Romanovich, suas terras tornaram-se presas fáceis, a Galícia foi engolida pela Polônia, a Volínia e o Podólia, pelo grão-ducado da Lituânia. Até meados do século XV, quase toda a Ucrânia, exceto a Transcarpátia, sob a coroa húngara, e o norte da Bucovina, nas mãos dos príncipes moldavos, encontrou-se sob o cetro lituano. E aqui, numa ironia da história, o jugo estrangeiro revelou-se menos opressor do que se poderia imaginar. O grão-ducado da Lituânia, Ruteno e Samogício, esse era seu nome completo, era um império singular, uma monarquia onde os lituanos, minoritários, apenas 10% da população, governavam vastos territórios eslavos. Mas ao contrário dos mongóis, que esmagavam com botas de ferro, os duques lituanos adotaram uma estratégia sutil. Não destruímos a antiguidade, não impomos novidades, dizia seu lema. E assim foi, mantiveram as leis locais, a fé ortodoxa, a língua rutena, o antigo bielorrusso, irmão do ucraniano, como idioma oficial. Os príncipes lituanos casavam-se com princesas eslavas, convertiam-se ao cristianismo oriental, e nas chancelarias, os escribas redigiam decretos com letras cirílicas, enquanto os sinos das igrejas ortodoxas, adornadas com ícones no estilo bizantino, ecoavam sobre as cidades. Era uma simbiose imperfeita, mas funcional. Até que, em 1386, a união de Creu abalou esse equilíbrio. Jagielo, grão-duque da Lituânia, ao desposar a rainha polonesa Jadwiga, não apenas se tornou rei da Polônia como prometeu batizar seu povo no catolicismo e fundir os dois reinos. A traição gerou revolta, Vytautas, ou Vitautas, primo de Jagielo, liderou a resistência lituana e, após anos de luta, conquistou uma autonomia de fato, embora nominalmente reconhecesse a suzerania polonesa. Sob seu governo, de 1392 a 1430, a Lituânia atingiu seu apogeu, um colosso que se estendia do Báltico ao Mar Negro. Vytautas ergueu fortalezas nas estepes para conter os tártaros, como o castelo na foz do Dniepr, e, ao lado de Jagielo, esmagou os cavaleiros teutonicos em Grunwald, 1410, uma batalha que freou a expansão germânica para o leste e reescreveu o destino da Europa Oriental. Mas a morte de Vytautas, em 1430, marcou o início do declínio. A nobreza polonesa infiltrou-se como um veneno, o catolicismo ganhou privilégios, os ortodoxos, antes tolerados, passaram a ser perseguidos. Em 1434, a revolta de Svidrigielo, apoiada pela aristocracia rutena, foi esmagada. E então, em 1569, veio o golpe final, a União de Lublin, que fundiu Polônia e Lituânia na República das Duas Nações, Rex Pospolita. As terras ucranianas, Podláquia, Volínia, Bratislav, Kiev, Podólia, foram arrancadas da Lituânia e submetidas diretamente à coroa polonesa.
O resultado: um paradoxo amargo. Por um lado, a união sob o mesmo tetro acelerou a coalescência de uma identidade ucraniana. Por outro, desatou uma tempestade de opressão. Os magnatas poloneses transformaram-se em senhores absolutos, convertendo camponeses livres em servos acorrentados à gleba. Nas cidades, o direito de Magdeburgo favorecia os católicos, enquanto os ortodoxos eram relegados à marginalidade. O som da Ucrânia sob o domínio polonês era um coral de vozes dissonantes, os sinos dos Kościoły, igrejas católicas, sobrepujando os das catedrais ortodoxas, as preces em latim abafando os cânticos eslavos, os gritos dos panovii, nobres, em polonês ditando leis sobre uma terra que não era sua, e, abaixo de tudo, o gemido surdo dos camuri, camponeses, sob o chicote dos feitores. Em 1596, a União de Brest cravou outra faca nas costas da identidade ucraniana. Criou-se a Igreja Greco-Católica Uniata, um híbrido monstruoso, rituais ortodoxos, mas submissão a Roma. O cisma que se seguiu rasgou o tecido social. E foi nesse vácuo de fé e liberdade que surgiram os bratstva, irmandades, ortodoxas, organizações de burgueses e clérigos que, como guardiões de uma chama prestes a se apagar, fundaram escolas, tipografias e bibliotecas. Em Lviv, Kiev e Lutsk, essas irmandades tornaram-se bastiões da cultura eslava. Mas nenhum projeto brilhou tanto quanto a Colégio de Kiev-Mohyla, 1600, fundada pelo príncipe Konstantin Ostrowski e pelo metropolitano Petro Mohyla. Ali, entre as paredes daqueles salões, ecoavam as vozes dos estudantes declamando Aristóteles em latim e Homero em grego, enquanto as prensas de impressão cuspiam livros que salvaguardavam a memória de um povo. Era o Oxford do leste, forjando a elite intelectual que, um dia, ergueria a bandeira da resistência. Mas a verdadeira alma da Ucrânia não nasceu nos salões acadêmicos, e sim nas estepes selvagens, onde o vento uivava entre as ervas altas. Ali, na fronteira entre o mundo cultivado e a anarquia das hordas nômades, surgiu um fenômeno sem paralelo, o Kazaksto. Os cossacos. Homens livres, forjados no fogo da necessidade, caçadores, pescadores, apicultores, mas acima de tudo, guerreiros. Entre eles, havia desertores camponeses, nobres arruinados, aventureiros de todas as estirpes, unidos por um único credo, a liberdade. E foi nas ilhas do Dniepr, além dos perigosos Porói, cachoeiras, que ergueram sua fortaleza, a Zaporizhzhia. Uma república de homens armados, onde as leis eram escritas com sangue e a palavra de um atama valia mais que os decretos de reis distantes. A SIC não era um mero acampamento fortificado, era o coração pulsante de uma nação sem grilhões. Dividida em Kureni, batalhões, cada um microcosmo de irmandade e ferro, sua alma residia na Rada Geral, a assembleia onde os homens livres elegiam seu Kochoviotama, Atama Supremo, e os Starshina, Ancãos. Ali, entre o fumo das fogueiras e o brilho das espadas, nasceu uma democracia selvagem, forjada não em papéis, mas em juramentos de sangue. Entre nós não há primeiros nem últimos. Somos todos iguais, rugiam os cossacos e assim era, pelo menos para aqueles que portavam o charovari, calças largas, e empunhavam o sabre. Mulheres, crianças e infiéis não tinham lugar naquele santuário de homens livres, assim que era um reino de guerreiros, onde até o vento parecia carregar o eco de batalhas futuras. O som da liberdade era uma sinfonia brutal, o assobio cortante nas ervas da estepe, o chapinhar das chaik, barcos leves como flechas, rasgando as águas do Dniepr, o choque dos aços no Maidan, praça de treinamento, onde jovens aprendizes se tornavam mestres da morte. Os Kobzari, bardo-cossacos, entoavam dumas, cânticos épicos, sobre heróis caídos, enquanto o cheiro de pólvora e mel misturava-se ao ar. Era um farol no oceano de servidão, um lugar onde homens que a Europa havia esquecido escreviam seu destino com fogo e ferro. E eles não se contentavam em defender sua terra. Os cossacos eram a tempestade que varria o Mar Negro, saqueavam Istambul, libertavam escravos cristãos dos mercados de Crimeia, afundavam galeras otomanas com suas chaik ágeis como gaivotas. Defensores da fé ortodoxa e do povo ucraniano, proclamavam, enquanto seus sabres riscavam cruzes de sangue nos peitos dos inimigos. Mas até os leões mais ferozes podem ser domesticados e a Polônia, astuta como uma raposa, tentou transformá-los em cães de guarda. Criou os cossacos registrados, uma casta privilegiada a soldo da coroa, com salários e títulos. Mas a maioria permaneceu Vysokovolk, cossacos ande cima das águas, livres como o vento, e sempre prontos a se voltar contra seus senhores.
A primeira faísca estourou no final do século XVI, com Krzysztof Kozinski e Seweryn Naliwaiko, cujos levantes foram afogados em sangue polonês. Nas décadas seguintes, a estepe ardeu. Taras Fedorovitch, Pavlil, Ostrianitsa, Unia, cada nome, uma rebelião esmagada, cada corpo pendurado nas muralhas de Varsóvia, um aviso. Mas a terra não se cala quando é pisoteada. Em 1648, o céu rachou. Bohdan Khmelnytsky não era um homem comum. Filho de um pequeno nobre, educado pelos jesuítas, poliglota, ex-escrivão do exército registrado, sua mente era tão afiada quanto a bulava, massa, que empunharia. Até que a tragédia o transformou em furacão. Um magnata polonês, Chapliński, roubou sua fazenda em Subotiv, espancou seu filho até a morte e sequestrou sua esposa. O império respondia à humilhação com mais humilhação. Khmelnytsky não chorou. Ele forjou uma revolta. Com o exército de cossacos, camponeses e nobres ortodoxos traídos, o hetman esmagou os poloneses em Zhovtivod, Korsun, Pilaopsi. Em meses, a Ucrânia inteira tremia livre do jugo de Varsóvia. Quando entrou em Kiev em 1649, a multidão o aclamou como o novo Moisés, o libertador. E ele não veio com tábuas da lei, veio com um Estado. A Hetmanat, ou Getmanshanshina, nasceu, uma terra dividida em polk, regimentos, e sotni, companhias, onde a espada e a pena governavam lado a lado. As bandeiras com o arcanjo Miguel, Korugvi, tremulavam sobre uma nação que, pela primeira vez em séculos, respirava por si mesma. Mas a águia branca da Polônia não morreria sem lutar. A guerra continuou, sangrenta e incerta. Khmelnytsky, estrategista brilhante, soube que precisava de aliados. Em 1654, na Rada de Pereyaslav, fez sua escolha. Preferimos o czar ortodoxo do Oriente, bradaram os cossacos, rejeitando o sultão, o Khan e o rei católico. A Ucrânia curvou-se a Moscou, mas não se ajoelhou. Manteve suas leis, seu exército, sua fé. Os historiadores ainda discutem: foi um ato de sobrevivência? Um erro fatal? Ou o reencontro de dois povos irmãos? O certo é que aquele juramento ecoaria por séculos, como um sino que toca tanto a glória quanto a tragédia. Quando Khmelnytsky morreu em 1657, a tempestade que ele desencadeou virou ruína, o caos. Hetmans subiam e caíam, traindo uns aos outros, cortejando Varsóvia, Moscou ou Istambul. A Ucrânia foi rasgada ao meio pelo Dniepr, a margem direita, ainda sob a bota polonesa, à esquerda, engolida pelo Império Russo. O som da ruína era o rangido de carroças carregando famílias destroçadas, o crepitar de aldeias queimadas, o uivo das viúvas e órfãos. Uma terra que florescera sob Khmelnytsky agora apodrecia sob a ganância de senhores estrangeiros. Foi nesse pântano de sangue que surgiu Ivan Mazepa, o último grande Hetman, o Medici ucraniano. Erudito, poliglota, mecenas das artes, ele transformou a devastação em renascimento. Sob seu cetro, igrejas barrocas ergueram-se como joias, escolas floresceram, e a música europeia ecoou nos salões de Baturin, sua capital. O estilo mazepiano, uma fusão de ouro, azulejos e espiritualidade, tornou-se o símbolo de uma era onde até a guerra era bela. Por anos, Mazepa serviu a Pedro, o Grande, lutando lado a lado em Azov. Mas o czar não queria um aliado, queria um servo. Quando as correntes da opressão apertaram, Mazepa fez sua escolha. Em 1708, com o rei sueco Carlos XII marchando sobre a Ucrânia, o Hetman traiu Pedro. Sonhava com uma nação livre, forjada entre a Suécia e a Crimeia. O preço foi alto, Baturin foi arrasada, seus habitantes massacrados. Em Poltava, o sonho morreu com os canhões russos. Mazepa fugiu, morrendo no exílio, amaldiçoado como traidor. Mas a história sabe que alguns traidores são apenas homens que amaram demais sua pátria. A vingança de Pedro foi implacável. A Malorossískaya Kolegia, colégio da pequena Rússia, foi criada para estrangular a autonomia ucraniana. Os Tarshina tornaram-se nobres russos, os cossacos comuns viraram camponeses acorrentados, e as Korugvi com o arcanjo foram substituídas pelas águias imperiais. O som da subjugação era o arranhar de penas de burocratas escrevendo decretos, o tinir de grilhões nos pulsos dos rebeldes, o martelar de fortalezas russas sendo erguidas sobre ossos ucranianos. Em 1722, com a morte do último Hetman eleito, Ivan Sokopadsky, Pedro aboliu o título. A Ucrânia tornou-se uma província, não uma nação.
Houve breves ressurreições, Danilo Apostol em 1727, Kirilo Rozumowski em 1753, irmão da amante da czarina Elisaveta. Mas eram fantasmas de um passado glorioso. Em 1764, Catarina, a Grande, enterrou Etmanat para sempre. A estepe, outrora livre, agora pertencia a São Petersburgo. E assim, o canto dos Kobzari foi silenciado. As Chai apodreceram nas margens do Dniepr. Só restou o eco e a promessa de que, um dia, a chama voltaria a arder. Não há, nem pode haver, nenhuma língua malorosa particular. A frase, seca como um decreto de execução, foi cravada no papel pelo ministro Valuyev em 1863. Palavras que pretendiam ser uma lápide sobre o peito da Ucrânia. 2 anos depois, o Ukaz de Enns, assinado por Alexandre II, apertou ainda mais o nó, proibiu-se imprimir, ensinar, cantar em ucraniano. As tipografias calaram-se. Os professores engoliram as lições. Os livros, quando existiam, circulavam como contrabando, folhas amareladas passadas de mão em mão, à luz de velas, enquanto os espiões do Ucrânia anotavam nomes em cadernetas de couro. Mas a chama não se apaga só porque alguém sopra contra ela. Enquanto São Petersburgo decretava o silêncio, o Vil respondia com vozes. Na Galícia, sob o cetro austro-húngaro, as escolas ucranianas funcionavam. Os jornais Pravda e Dilo saíam das Prelo com letras cirílicas. A Sociedade Científica Shevchenko, fundada em 1873, acumulava manuscritos, mapas, canções, provas de que uma nação não é um delírio de poetas, mas uma verdade teimosa. E nos salões da Prosvita, entre o cheiro de cera de velas e café turco, intelectuais como Ivan Franco e Lesia Ukrainka teciam o futuro com palavras. Franco, o gigante de Uvil, escrevia romances que desnudavam a miséria dos camponeses e sonetos que desafiavam Deus e czares. Lesia, a poeta de Volhynia, transformava a dor em versos tão afiados que cortavam a censura como lâminas. Contra a força não há argumentação, mas a verdade não morre em batalha. Enquanto isso, no leste, a terra tremia. A Primeira Guerra Mundial rasgou a Ucrânia ao meio, uns vestiam o uniforme cinza do Sichovstreltsy, lutando pelos Habsburgo com a esperança de um estado próprio, outros, fardados de verde mosca, morriam nas trincheiras do Império Russo, onde oficiais chamavam seus soldados de Ankatsapia e proíbam-nos de falar a língua materna. Os canhões troavam sobre campos que, séculos antes, tinham sido a estepe livre dos cossacos. Agora, eram cemitérios sem lápides. Até que veio 1917. Fevereiro 1º, depois outubro, e o mundo russo desabou como um castelo de cartas. Em Kiev, no prédio da Pedagogical Society, homens de sobretudos puídos e mulheres de chales bordados reuniram-se em março para formar a Rada Central. À frente, Mikhailo Hrushevsky, o historiador que transformará crônicas medievais em armas. Uma nação sem Estado é um corpo sem alma, dizia ele. Em junho, a Rada declarou a autonomia. Em novembro, após os bolcheviques tomarem o Palácio de Inverno, foi além. O Quarto Universal proclamou a República Popular Ucraniana livre, soberana, independente. De hoje em diante, a Ucrânia é uma república do povo ucraniano, ecoou pela Praça São Sofia. Bandeira azul e amarela, o céu sobre o trigo, tremulava nos mastros. Coros entoavam a Shishine Everla Ucrânia enquanto operários e camponeses, muitos analfabetos, assinavam com um X o ato de nascimento de sua pátria. Era 22 de janeiro de 1918. Pela primeira vez em 3 séculos, a Ucrânia respirava ar puro. Mas a liberdade, como o trigo em agosto, atrai os corvos. Em fevereiro, as tropas bolcheviques de Mikhail Muravyov invadem Kiev. A Rada foge para Zitomir, depois para Uvil, enquanto os vermelhos fuzilam a nacionalistas burgueses nas ruas. Salvam-na, ironicamente, os mesmos impérios que a haviam esmagado. Em março, o Tratado de Brest-Litovsk entrega a Ucrânia à Alemanha e a Áustria-Hungria como moeda de troca. Os Felgrau desfilam pela Kreschat, mas ao menos expulsam os bolcheviques. Em abril, a Rada retorna e comete seu erro fatal. Deposta o hetman Pavlo Sokopadsky, um general monarquista que sonhava em transformar a Ucrânia num protetorado alemão. A república agoniza entre golpes e contragolpes. O sangue já mancha a neve de 1919. O golpe é instantâneo.
Em questão de horas, o general Pavlo Sokopadsky, agora autoproclamado hetman de toda a Ucrânia, impõe seu regime com punho de ferro, apoiado pelos latifundiários que sonhavam com o retorno dos tempos czaristas e pelas baionetas alemãs que ainda ocupavam o país. Mas o Império Alemão desmorona em novembro de 1918, arrastando consigo o frágil castelo de cartas do Hetmana. A diretoria da República Popular Ucraniana, liderada por Volodymyr Vinnychenko e Simon Petliura, assume o poder em meio ao caos, só para descobrir que governar uma nação dilacerada por guerras civis, anarquistas, bolcheviques e nacionalistas poloneses é como tentar segurar areia entre os dedos. Enquanto isso, no oeste, o colapso da Áustria-Hungria dá à luz à República Popular da Ucrânia Ocidental, ZUR, que em janeiro de 1919 se une simbólica e desesperadamente à Ucrânia Oriental no Atos Luki, um casamento de conveniência entre duas repúblicas já condenadas. Os mapas sonhados pelos revolucionários, que iam do San ao Don, viravam pó. Em meses, a Ucrânia soviética, forjada à força pelos bolcheviques, engoliria a maior parte do território. O resto seria repartido como despojo, a Galícia para a Polônia, a Bucovina para a Romênia, a Transcarpátia para a Tchecoslováquia. Mais uma vez, a nação era esquartejada. Dentro da URSS, a Ucrânia se tornaria o laboratório dos horrores fatalistas. A coletivização forçada arrancou o pão das mãos dos camponeses, a industrialização construiu fábricas sobre ossos. Mas nada se compararia ao Holodomor de 1932 a 1933, quando Moscou decretou a fome como arma. Milhões morreram enquanto os celeiros eram saqueados, as fronteiras fechadas, e os que ousavam murmurar a palavra genocídio desapareciam na noite. As aldeias silenciosas, onde até os corvos haviam emigrado. O rangido das carroças carregando corpos empilhados como lenha. O choro abafado das mães que enterravam os filhos à luz de velas, porque não havia mais força nem para cavar covas. Assim soava a Ucrânia sob Stalin, um país onde a própria terra chorava. A Segunda Guerra Mundial não trouxe alívio, mas sim uma nova rodada de carnificina. Em 1939, o Pacto Molotov-Ribbentrop entregou a Ucrânia Ocidental a Stalin, e em 1941, a Wehrmacht avançou como uma lâmina, transformando Kiev, Kharkiv e Odessa em ruínas fumegantes. Os nazistas não vieram como libertadores, mas como algozes, em Satzgruppen fuzilando judeus às margens de Babin Yar, campos de trabalho escravo, vilarejos reduzidos a cinzas. No meio do inferno, a resistência se fragmentava, partisans soviéticos, o exército insurgente ucraniano, UPA, de Stepan Bandera, a Armia Krajova polonesa, todos lutando não só contra os invasores, mas uns contra os outros. Quando a guerra terminou, a Ucrânia Ocidental foi engolida de vez pela URSS, e a UPA, caçada como animais, resistiu até os anos 1950 nas florestas dos Cárpatos. Em 1954, Khrushchev presentearia a Ucrânia com a Crimeia, um gesto propagandístico para marcar os 300 anos do Tratado de Pereyaslav, mas na verdade uma jogada burocrática. O Istmo de Perekop já ligava o território à República há décadas. Os guindastes ergueram Dniproges de novo, as chaminés das usinas de Zaporizhia cuspiram fumaça, os campos de trigo ondulavam sob o sol, enquanto os alto-falantes anunciavam colheitas recorde. A Ucrânia pós-guerra era a joia industrial da URSS, mas sob a superfície, a memória resistia. Nos anos 1960, os Chistesianik, poetas como Lina Kostenko, dissidentes como Vasil Stus, desafiaram o regime com versos e samizdats. Escrever em ucraniano era um ato de rebeldia, pensar, um crime. Stus morreria em um gulag, Dzilba seria preso por denunciar a russificação, as máquinas de escrever clicavam na clandestinidade, enquanto a KGB batia as portas à meia-noite. A Ucrânia sussurrava sua identidade entre as linhas dos livros proibidos, nos acordes do Bandura, nas cozinhas onde se falava baixo sobre o passado. Até que, em 26 de abril de 1986, o reator número 4 de Chernobyl explodiu. O mundo assistiu, horrorizado, ao pesadelo nuclear. A URSS mentiu, minimizou, enquanto os liquidatores, muitos deles ucranianos, marchavam para a morte com paz e dosímetros falsificados. O uivo das sirenes em Pripyat, o troar dos helicópteros jogando chumbo sobre o coração derretido do reator, o silêncio das cidades fantasma onde o tempo parou. Chernobyl não foi só uma tragédia ecológica, foi o golpe final na credibilidade do sistema. Se o Estado não podia proteger seu povo nem da radiação, que legitimidade lhe restava? A resposta veio em 16 de julho de 1990, quando o Soviete Supremo Ucraniano aprovou a Declaração de Soberania.
Um ano depois, em agosto de 1991, o golpe de Estado em Moscou acelerou o inevitável. Em 24 de agosto, a bandeira azul e amarela foi hasteada sobre o parlamento em Kiev. No dia 1º de dezembro, 90% dos ucranianos votaram assim a independência num referendo que ecoou como um grito uníssono após séculos de silenciamento. Leonid Kravchuk, o primeiro presidente, ergueu a voz entre lágrimas: "Nossa Ucrânia independente existe." 8 dias depois, em Belavisa, os líderes de Rússia, Ucrânia e Bielorrússia assinaram a certidão de óbito da URSS. Era dezembro de 1991. As ruas tremiam com o Chichene Evela Ucraina, os fuzis da guarda cerimonial ecoavam na Praça da Independência, e uma geração inteira, a que havia sobrevivido à fome, à guerra, ao Gulag, finalmente via seu sonho se tornar realidade. Mas a liberdade, como sabiam bem, não era um presente, era uma dívida a ser paga. E o preço seria alto. Mas a vitória não era garantida. O rugido das máquinas nas fábricas, silenciosas pela falta de encomendas, ecoava como um lamento pela Ucrânia dos anos 90, um país em agonia, rasgando a pele da economia planificada para nascer, sangrando, no capitalismo selvagem. A transição não foi um parto indolor, foi uma batalha diária contra o caos, a corrupção e o fantasma da fome que ainda assombrava as memórias coletivas. Cada grama de pão, cada nota de reunia desvalorizada, cada família dividida entre a esperança e o êxodo, tudo isso escrevia, em letras de dor, os primeiros capítulos de uma nação que se recusava a desaparecer. E então, veio o trovão. 2004, a Revolução Laranja. As praças se transformaram em mares humanos, as vozes em um só coro: tac. Sim. Não era apenas um protesto contra fraudes eleitorais, era o grito de uma geração que se negava a voltar para as sombras do autoritarismo. Os tambores ressoavam na Maidan, os holofotes iluminavam rostos determinados, enquanto músicos como Ruslana e políticos como Yushchenko inflamavam a multidão com palavras que não eram mais súplicas, mas ordens: nós não pedimos permissão. Nós exigimos nosso futuro. O mundo assistiu, entre fascínio e ceticismo, enquanto a Ucrânia provava que sua democracia não era um mero adereço ocidental, mas uma ferida aberta que sangrava por justiça. Mas a história não se contenta com um único ato de resistência. De 2013 a 2014, o Euromaidan. Desta vez, não eram apenas balotas eleitorais roubadas, era a alma da nação em jogo. Quando o governo escolheu virar as costas à Europa em favor de Moscou, os ucranianos responderam com fogo. Barricadas de pneus em chamas, escudos improvisados com tábuas de madeira, e o hino nacional entoado entre lágrimas e coquetéis Molotov. A Maidan não era mais um palco, era uma trincheira. E quando os franco-atiradores do regime abriram fogo contra a multidão, transformando a Praça da Independência em um campo de batalha, algo mudou para sempre. O sangue derramado não clamava por vingança, clamava por identidade. A resposta de Moscou não demorou. Anexações e guerras. A Crimeia, arrancada à força como um membro amputado. Donbas, transformado em terra arrasada por tanques e propaganda. Milhares de mortos, cidades reduzidas a escombros, famílias rasgadas entre fronteiras inventadas. Mas o que o Kremlin calculou como um golpe fatal tornou-se o cadinho que forjou uma nação. Os refugiados que fugiam do leste não eram mais os de lá, eram ucranianos, ponto final. As reformas, antes engavetadas, ganharam urgência: exército profissionalizado, língua nacional reforçada, corrupção caçada, mesmo que a passos lentos. A Ucrânia aprendeu, na Marran, que a liberdade não se defende com discursos, se defende com aço, código e sangue. Hoje, quando olhamos para trás, 1000 anos de história, desde os Kniazes de Kiev até os ciborgues de Donbas, vemos que a Ucrânia não foi um acidente geográfico. Foi uma escolha. Uma escolha repetida em cada batalha de Poltava, em cada cobzar que cantou contra os czares, em cada mãe que escondeu o filho dos comissários soviéticos, em cada estudante que enfrentou balas na Maidan. Kiev Rus, o reino da Galícia Volínia, o Etmanato Cosaco, a República Popular da Ucrânia não foram meros capítulos. Foram provas. Provas de que, mesmo quando apagaram as luzes da Europa, mesmo quando os impérios tentarem engoli-la, a Ucrânia sobrevive. Então, por que sua história ainda divide tanto? Porque história não é feita de datas, é feita de feridas. E as feridas ucranianas são abertas, a fome que ninguém ousou chamar de genocídio, os heróis transformados em traidores por decretos alheios, as fronteiras riscadas a sangue e reescritas à caneta.
Cada interpretação é uma faca no mesmo corpo, uns veem uma nação oprimida, outros, um projeto artificial. Mas a verdade está nos olhos da avó que enterrou o neto em bucha, no punho cerrado do soldado que segura a bandeira azul e amarela sobre as ruínas de Mariupol. A história da Ucrânia não é um debate, é um juramento. E essa história ainda está sendo escrita. Agora. Com drones que caçam tanques, com hackers que derrubam sites inimigos, com voluntários que costuram uniformes enquanto as sirenes soam. Cada ucraniano hoje é um autor, cada cidade libertada é um novo parágrafo, cada criança que aprende o alfabeto cirílico em um abrigo é uma promessa de que o próximo capítulo não será o último. O que virá depois? Depende de nós. Não apenas dos que estão nas trincheiras, mas de todos que escolhem lembrar, denunciar, agir. Porque a Ucrânia não é só um país? É uma pergunta que o mundo ainda não ousou responder. Até onde uma nação está disposta a ir para existir? E a cada dia, com cada vida dada e cada cidade que se recusa a se render, a resposta fica mais clara. Ela está disposta a ir até o fim.